um prazer muito grande em apresentar, porque, primeiro, estou aqui com o meu amigo Denis, meu amigo Carlos, eles são muito queridos, são associados da ANER há bastante tempo, e eu acho que é importante os nossos associados começarem a contar as experiências que eles têm de trabalho, as dificuldades, as alegrias, os resultados, né? Esse compartilhamento, eu acho que ele é muito importante, inclusive para estimular os outros, né? Os outros associados, e até quem não é associado, acho que são lições de vida, e acho que isso é muito importante. A gente sabe das dificuldades, né, Denis, né, Carlos? A gente sabe das dificuldades que é você ser uma editora numa cidade que não é um grande centro, não é verdade? E mesmo assim, vocês têm que ser criativos, girar vários pratinhos ao mesmo tempo, né? E vocês hoje, eu acredito, eu vejo, inclusive, pelos programas que vocês participam, né? De Google, de Meta e etc., do centro criativo que vocês estão virando, né? Então, assim, mais do que um produtor de conteúdo, vocês se transformaram num centro criativo de conteúdo, de ideias e de resultados, né? Às vezes a sensação que eu tenho é assim, vocês acordam de manhã, olha e falam o seguinte, o nosso planejamento é esse, mas vamos pensar um pouquinho mais além, porque só isso não basta, tem que pensar mais e mais e mais e mais, né? Enfim. Então, gente, eu estou aqui hoje com o Denis e o Carlos Gelman. O Carlos, ele é fundador e chefe de redação do Grupo Sem Fronteiras, e o Denis, ele é publisher e sócio do Grupo Sem Fronteiras. E aí, do lado, que a gente não está vendo, está a Lilian, que é a esposa do Carlos, né, do Denis, e que também é uma das sócias da Sem Fronteiras, né? Me corrijam se eu estiver errada. Mas, enfim, e o Denis e o Carlos vão contar um pouco, primeiro, da experiência deles enquanto editora, da apresentação que o Denis fez, né? Lá no Google, foi no Google, né, Denis? Enfim. Inteligência artificial agora, Tome App. Exatamente. Então, enfim. E aí é isso. Meninos, vocês estão com a palavra, por favor, fiquem à vontade. A casa é sua, a casa é sua. Obrigado, Regina. Estou bem feliz de ver amigos aí, a Aline, o Demétrios, a Valéria, e também os nossos colegas, a Luísa e a Tainara, aqui da Sem Fronteiras. Deixa eu compartilhar primeiramente nossa tela, um segundinho. Aí. Estão conseguindo ver? Aí, sim. legal. Está um pouco estreita demais a tela, eu acho, Denis. Eu acho que eu se compartilhou o navegador. Agora melhorou. Obrigado. Então, nós vamos falar sobre a Sem Fronteiras, os desafios da mídia local independente. Me chamo Denis Grelman, sou editor e publisher do Grupo Sem Fronteiras. Nossa apresentação vai estar dividida em 3 partes. Primeiro, o início da Sem Fronteiras como revista, a transformação de revista para Grupo Sem Fronteiras e os desafios e futuro. Aqui ao meu lado, como bem a Regina falou, está o Carlos, meu pai e sócio, também fundador, junto com a Lilian, nossa CEO da Sem Fronteiras. Falar um pouquinho, então, sobre mim. Eu tenho 15 anos de experiência na mídia local independente, sou jornalista formado, participo da ANER já há vários anos, desde 2010 como ouvinte, depois tivemos a honra de ser associados, somos muito felizes por isso. A ANER foi muito importante para a nossa evolução. Nós também já conseguimos apresentar o case das Sem Fronteiras em congressos renomados, como o Congresso da Abrage, o Festival 3i. Também, depois de me formar como jornalista, eu fiz um Master em Jornalismo em São Paulo, depois um MBA em Liderança e Desenvolvimento Territorial, e mais recentemente tive a oportunidade de receber o convite para participar do Newsgeist, e lá eu pude apresentar o Ignite Talk sobre a nossa tríplice fronteira. E mais, agora um pouco mais recente, atualmente, na verdade, nós estamos fazendo parte do time da Elevate, do CFJ Babson College, uma escola de negócios a nível global, e estamos representando o Brasil e a Sem Fronteiras também nesse programa. Então, vou passar a palavra agora para o nosso fundador, o Carlos, até para ele poder falar um pouco mais dele, como começou, como foi esse início. Carlos, por favor. Bem, boa tarde a todos. E
Meu nome é Carlos Grelman, estou hoje com 63 anos de idade e sou formado em História, Direito, fiz pós-graduação em Direito, também fiz licenciatura básica em Teologia na Igreja Luterana em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e também no Teologia Alternativa, na época, com o Dom Tomás Balduino, em Goiás, no estado de Goiás. Eu comecei muito novo na minha vida social, e por isso eu gostaria só de trazer um pouco essas lembranças para entender um pouco da questão da fundação das Sem Fronteiras do grupo hoje. Eu comecei com 15 para 16 anos já na organização da Comissão Pastoral da Terra do Paraná, aqui no oeste, no município de Marechal Cândido Rondão. E na época do pleno sistema militar, regime militar, tínhamos para ser construída a Itaipu Binacional, e na época toda essa região não existia nenhum tipo de organização social, nem de sindicato ou de associação, de nada. Aí foi a ideia de fundarmos aqui a Comissão Pastoral da Terra, que foi um trabalho ecumênico entre a Igreja Luterana e a Igreja Católica. Aí foi todo um início muito difícil nos governos, acho que momentos mais difíceis do regime militar, no governo do Geisel, depois antes era o Médici, depois o Geisel e o Figueiredo na sequência. E, em cima disso, também nós sentimos necessidade de termos um meio de comunicação, porque toda a imprensa, na época, era controlada, né? Era proibida, até as reuniões eram proibidas, a perseguição era muito grande. Para vocês terem uma ideia, em 1974, me recordo, no painel da revista Veja, a Dar saiu uma pequena nota lá falando que o município onde a antiga Arena, na época tinha 2 partidos só, Arena, onde ela fez mais votos em todo o país, foi no município de Marechal Cândido Rondon, com 92% de votos lá. Então, você imagina, dentro de uma realidade dessa, né, com toda a situação, você trabalhar de forma consciente, no sentido de organizar esses agricultores todos para uma melhor indenização pelas terras, né? Aí nós fundamos, na época, ali um boletim chamado Poeira, para ser um meio de comunicação alternativo. Eu me lembro bem, a gente ficava até as madrugadas rodando ele, mimeógrafo a álcool, né? Então foi ali que comecei a ter o gosto pela questão do jornalismo e a importância disso, sabe? De ter uma mídia séria e também que ela fosse também um elo de ligação de todo o trabalho nosso. Na sequência, já no início dos anos 80, terminando esse trabalho na Comissão Pastoral da Terra, já com a Itaipu sendo concretizada, aí eu fiquei na região aqui, uma outra luta daí, pela experiência adquirida na Pastoral da Terra, na questão de organizar a juventude, na época do MDB, tinha 2 partidos ainda, no MDB, ainda nós tínhamos 3 bandeiras principais na juventude aqui, que era a revogação da Lei de Segurança Nacional, porque não tínhamos eleição para prefeito na faixa de fronteira nem em capitais, também a organização da sociedade novamente, ajudou a fundar aqui em Foz do Iguaçu, as primeiras 30 associações de moradores, sindicatos, essa questão toda. E também outra bandeira nossa na época era a libertação do jornalista Joêncio Mazzarolo, que foi o último jornalista preso no regime militar, o único jornalista preso político do país foi ele, ficou vários meses preso, então a gente fez todo o movimento na época aqui, de público, de passeata, etc., para a libertação dele. E dentro disso também nós criamos um boletim chamado, eu criei na época, Força Jovem, justamente para interligar toda a nossa ação, para dar uma sustentação para esse trabalho. Depois, já nos anos 80, criei aqui em Foz do Iguaçu um jornal semanário, né? Ficamos aí 2 anos com ele bem ativo também, dentro dessa luta democrática sempre, de fortalecer essa questão das lutas democráticas. Aí. E após isso, entrei na política, assim, só brevemente falando, em 88, fui o vereador mais novo a se eleger aqui em Foz do Iguaçu, me elegi em 88, me reelegi em 92, e fui vice-presidente da Câmara em Foz, fui o relator da lei orgânica, mas na sequência eu me desencantei pela questão política partidária, daí saí da política partidária também. E disso tudo, né, eu vim aqui em Foz do Iguaçu, e quando me casei em 85, já não quis mais mudar de Foz do Iguaçu, né, criei a família aqui, eu vi que tinha uma lacuna muito grande em Foz aqui na questão dos meios de comunicação. Sempre se falava na questão da região internacional, Brasil, Paraguai e Argentina.
Só que não tinha nenhum veículo de comunicação que circulava nos 3 países. Não tinha nenhum meio de comunicação. E por que isso? Isso até acontece hoje. Rádio, jornais, outdoor, isso não atravessa a fronteira. Daí a informação fica tudo hiperlocal. E também a questão dos idiomas. Aí que surgiu a ideia, junto com a Lilian, aí, da gente criar uma revista, né? Uma revista mensal. Por que nós queremos a revista mensal? Por uma questão logística, pelas filas, por tudo, não teria como ser diário, semanário, pela questão de distribuição. Aí estamos pela questão das Sem Fronteiras. Aí, em cima disso, também surgiu uma outra questão. Se nossa ideia era que circulasse nos 3 países, em 2 idiomas diferentes, português e espanhol, que pudesse aproximar a sociedade internacional, valorizando a cultura, a educação, as boas iniciativas de voluntários na sociedade, e nós queríamos também buscar um nome, então, que se identificasse com a região. A gente até quebrou um paradigma na época, porque a gente foi contra a onda, porque todos os nomes de revistas famosas no Brasil eram nomes de revistas curtos. Então, isto é, Veja, Placar, Ele, Ela, etc. Aí surgiu um dia a ideia de não ter fronteiras. Tem as pontes aí, tem a sociedade aí. Nessas conversas todas, reflexões antigas, surgiu o nome de colocar Sem Fronteiras. Mas aí tem uma outra questão também, que a gente quebrou um paradigma, que é o seguinte: a gente queria um nome de revista que pudesse ser pronunciado nos 2 idiomas, tanto português como espanhol. Aí que surgiu a ideia de colocar o sem numeral. Então, espanhol Sem Fronteiras, português Sem Fronteiras, que está muito próximo. E daí, desde a primeira edição, já nós começamos já com ela no idioma bilíngue, português e espanhol. E não foi uma luta fácil, muito difícil. Nós praticamente levamos 10 anos para sair do vermelho, né? Você trabalha um mês para pagar as contas no mês seguinte, aquela coisa toda. Todo início a gente sabe que é difícil. Então, levamos 10 anos para podermos estabilizar, mas a alegria sempre nossa foi de que mês a mês a gente via a prosperidade. E a outra questão também que levou esse tempo, né? Se alguém fosse me perguntar, por que tanto tempo? Porque desde o princípio a gente já tirou como uma meta que a gente não queria ter vínculo partidário, nem grupo econômico, nem igreja. Queríamos ser realmente um meio de comunicação independente, pudesse unir os 3 países, hoje somar mais de 100 etnias que temos aqui, e que pudesse ser um meio de comunicação que pudesse congregar, onde as pessoas pudessem vir aqui, ficar à vontade, contar suas histórias, né? E serem representadas também. Porque me recordei agora, porque há 18 anos atrás, a gente vivia uma outra realidade aqui na fronteira. Quem vivia aqui na fronteira naquele período, quando saía daqui, era visto lá de fora de uma forma também marginal, como um ambeiro, contrabandista e tal. Aí tínhamos que, durante esses anos, fazer todo um trabalho para mostrar o outro lado da história. Que tem moradores, tem pioneiros, tem empreendedores. Então, nós trilhamos por essa linha. Então, acho que agora, parte seguinte, eu vou deixar com o Denis para falar, mas eu queria também falar que até... Então, essa caminhada veio mais ou menos até a pandemia. Após a pandemia, o Denis comenta. Veio até a pandemia, então, o carro-chefe nosso era a revista impressa e também eventos que a gente realizava sem fins lucrativos. E eventos grandiosos. Nós fizemos um evento aqui, para ter uma ideia, da Febracos. Acho que foi o maior evento já realizado no Brasil, da Febracos de Foz, com 300 jornalistas, que é a Federação dos Polícias Sociais no Brasil. Vieram polícias sociais de todo o Brasil. Repercutiu muito, ficaram 4 dias aqui, conhecendo toda a nossa fronteira. Eu recordo agora um outro movimento que nós fizemos, que hoje nós estamos colhendo fruto disso, mas começamos lá atrás, em 2010. Queríamos aqui numa casa noturna chamada ONU, reservamos toda a parte em cima só para esse evento. Vieram mais, contamos com a presença de mais de 1.000 pessoas. Trouxemos nesse evento a banda do J. Veloso, o sobrinho do Caetano, vieram 5 de Salvador. Conseguimos trazer também, através de contatos de amizade, o Clifton Davis, que era produtor do recém-falecido na época, Michael Jackson, veio direto de Las Vegas, assim, também repercutiu muito. E até a véspera da pandemia, a gente estava nessa entoada, nessa caminhada cristã passo a passo. Mas com a pandemia, zerou tudo. A revista, a empresa nossa, ela tinha se formatado economicamente em cima da questão da região internacional,
Então, economicamente, 30% eram anunciantes do Paraguai, 10% da Argentina, 60% do Brasil. Aí, de um dia para outro, fecharam as duas pontes, perdemos 40% de anunciante, fecharam os hotéis e restaurantes e perdemos mais 40%. Aí, de um mês para o outro, de março para abril, nós estávamos aí com uma receita de 10% de entradas. E com toda a equipe para pagar. Mas a gente fez aqui uma reunião interna, todos vamos resistir, vamos se reinventar, vamos para frente. E a questão principal, sempre me emociona em falar isso, parte do grupo interno, que a gente não vai mandar ninguém embora, não demitir ninguém. Então, se tinha que mandar algum colaborador nosso embora, a gente fecharia as portas das Sem Fronteiras. E conseguimos passar por esse período, ampliar, reformar. Acho que agora é contigo, Denis. Já é um novo momento, já o meu linguajar não chega mais a esse. Obrigado, Carlos, obrigado pela disposição. Então, vou seguindo ela, falar um pouco desse momento, né, momento assim, complicado que nós tivemos na pandemia. E isso só foi possível, né, a gente só conseguiu passar por isso pela sensação de propósito muito grande, como o Carlos comentou. Nós, naquele momento, tivemos um pacto de não demitir ninguém. Então, se fosse só o negócio pelo negócio, seria muito mais fácil a gente ter reduzido ao máximo, ter esperado passar e ter retornado depois. Talvez, né? Mas eu acho que o que a gente fez se mostrou acertado depois. E muito disso por causa do nosso propósito da integração da tríplice fronteira. Então, quando a ponte está fechada, nunca foi tão essencial essa integração, porque você não tinha mais pessoas indo para um lado e outro da fronteira. Então, era Sem Fronteiras que conseguia trazer essa sensação de pertencimento, de continuar a ser um cidadão trinacional. E, além disso, a gente lembra que tinha muitos parentes que estavam divididos, famílias divididas, que não se viram durante muitos anos, muito tempo, né? Foi, até na questão da Argentina, foram anos. Mas, para comentar um pouco, né, sobre isso, essa crise na pandemia, quando acontece isso, a gente vê que precisa fazer uma transformação digital. Se a gente estava indo naquela caminhada muito bem com a revista impressa, no momento que se coloca em dúvida se o papel pode circular, se o papel passa ou não passa o vírus, nesse momento as revistas já desapareceram no mercado local. Então, a gente não esperou para ver o que ia acontecer. A gente já fez uma transformação, montamos remodelamos o semfronteiras.com, nosso portal digital. Eu lembro que foi uma semana inteira, junto com o meu amigo Rodrigo Vaena, a gente virou noites para conseguir compilar, programar. Ele é programador, eu sei um pouquinho disso, então consegui também ajudá-lo. Então, uma semana inteira a gente conseguiu fazer essa transformação, né, para o que é hoje o semfronteiras.com. Com isso, a gente teve um aumento muito grande também da nossa audiência, porque de jornalismo local mensal, nós começamos a fazer jornalismo local diário. Então, começamos a construir diariamente os conteúdos e isso foi aumentando muito a nossa audiência. As pessoas estavam em casa, sedentas de conteúdo de qualidade, com credibilidade. A gente conseguiu passar para eles isso. E, assim, eu sempre gosto de frisar, né, quando a gente fala esse momento, que nós tivemos um curso que foi essencial para a gente conseguir passar por isso. Então, a gente vê que a educação é essencial se você quer ter um crescimento tanto pessoal quanto na parte dos negócios. Nós fizemos um curso em 2019 chamado Jornalismo Local Sustentável, da Brage. Foi um curso maravilhoso em que foi uma decisão da diretoria. Nós, durante horário de expediente, fazíamos o curso. Eu lembro que eram às 14 horas ou às 8h30 no início. Então, os colaboradores vinham. A primeira coisa que fazia era assistir de 15 a 20 minutos do curso e aí continuava o expediente. Isso se mostrou muito acertado, porque quando vem a pandemia, esse pensamento digital já estava implementado, esse vírus, né, do pensamento digital. E com isso a gente conseguiu criar conteúdo, conectar a comunidade. E uma das coisas assim, principais também, né, isso mostra a consideração que a Sem Fronteiras tem com a sua comunidade, foi no momento mais difícil a gente ter reformado a nossa redação. Então, quando não sabíamos quando as pontes iam abrir, quando a economia ia voltar, quando os turistas iam voltar, a gente estava com um recurso destinado a isso, mas precisamos correr a bancos também para a gente conseguir fazer o nosso sonho. E isso também foi muito importante, porque no momento que a gente dá esse sinal para a comunidade, a gente mostra que a Sem Fronteiras não está apenas de passagem, né? São 18 anos e o nosso sonho é pelo menos ter uma mídia centenária. Então, isso também foi muito importante. E hoje, como está sendo a organização do Sem Fronteiras atualmente?
Nós temos a revista Sem Fronteiras há 18 anos, ininterruptas, é um orgulho nosso, nem na pandemia nós falhamos, premiadíssima, já ganhou diversos prêmios nos últimos anos, prêmios relevantes a nível estadual, um deles foi um prêmio da FACIAP, em primeiro lugar, a gente se orgulha de falar que ficamos à frente dos nossos colegas da Folha de São Paulo e Gazeta do Povo, também mais recentemente um prêmio da MOP, da Associação dos Municípios aqui do nosso oeste do Paraná, primeiro lugar também com a revista. Então, ela tem um carinho muito grande da comunidade e a gente sente que ela é um momento de desconexão. Hoje a gente está num mundo tão digital, tão digitalizado, que quando as pessoas pegam a revista Sem Fronteiras, elas querem ter um tempo para elas mesmas. Também, né, o nosso portal semfronteiras.com, hoje é um dos nossos carros-chefes, fazemos jornalismo local de soluções diário, temos uma equipe muito comprometida com a comunidade, que a todo momento está vendo dados para ver se os conteúdos estão sendo relevantes, se tem como impactar mais através desses conteúdos. Nós também, com o semfronteiras.com, alcançamos o Google Destaques Jornalísticos, foi uma vitória para nós, um portal, digamos, novo, né, em visão que a Sem Fronteiras já tem de história. Hoje nós estamos no hall dos 150 veículos de comunicação do Brasil, que possuem espaço no Google Destaque Jornalístico, então a gente consegue, com isso, fazer os nossos conteúdos, a nossa comunidade da Tríplice Fronteira chegar mais longe, chegar aos grandes centros, chegar ao Brasil, ao norte, ao nordeste. E também acho que isso foi um fruto da pandemia, né? Sempre quando você tem um problema muito grande, você consegue passar por ele, também acabam surtindo efeitos positivos. No nosso caso, o pós-pandemia, a gente começou a realizar eventos de experiência. Se o Carlos, como comentou, antes da pandemia, a gente fazia eventos que não tinham fins de lucro, depois da pandemia, até com uma forma de sustentabilidade financeira, a gente começou a fazer eventos aí com vendas de ingressos e patrocínios, mas todos os eventos para somar com destino. Isso é uma coisa que está muito grande na Sem Fronteira, a gente não quer fazer nenhum evento que já tenha na nossa comunidade trinacional. Então, o que nós fizemos? Fizemos o primeiro evento chamado Fall Sunset, que foi um evento liderado pela Lilian Yaani, junto com a nossa equipe, um evento voltado a enaltecer o pôr do sol da Tríplice Fronteira, que quem já veio para cá e constatou um pôr do sol mais lindo todo dia, assim, é surpreendente mesmo. Então, a gente fez um evento para isso, são eventos que conectam muita comunidade. Outro evento que nós fizemos na sequência foi o Malbec Day, um evento para enaltecer o principal uva da Argentina, a uva Malbec. É um evento que a gente também quer enaltecer a cultura argentina aqui no Brasil. Nossos irmãos argentinos sempre foram muito parceiros da comunidade iguaçuense, nossos irmãos de Porto Iguaçu sempre estiveram presentes aqui nas diversas atividades. Então, a gente fez esse evento e conseguimos oficializá-lo junto ao governo de Misiones. Então, hoje é um evento também oficial do governo argentino. No último, eles trouxeram um show de tango maravilhoso de Buenos Aires. Também fizemos, daí na sequência, daí é o terceiro evento proprietário nosso, o Sem Fronteiras Jazz Night, que até vocês podem ver nessa foto. É um evento voltado à música instrumental, a gente quer valorizar esse tipo de música. A visão do evento é se tornar um festival de jazz da Tríplice Fronteira em pelo menos 3 anos, mas começou com uma noite. Então, no ano passado, nós convidamos o Derico Ciotti, do Jô Soares, do Sexteto, para poder fazer a atração principal junto com artistas maravilhosos aqui da nossa comunidade. Foi um sucesso. A gente até fica muito felizes que nossos convidados falavam assim: nossa, esse evento parece São Paulo, parece Rio, né? Então a gente falou: nossa, que legal. Então conseguimos alcançar as expectativas. E até, né, não posso esquecer de citar a Regina Bucco, né? Sempre foi uma grande incentivadora da Sem Fronteiras na parte de eventos, para a gente fazer eventos, né, dar cara, tentar, e deu muito certo. Então, isso mostra, né, como é importante também você fazer parte de uma associação que as pessoas que se ajudam, que os profissionais estão aí para fortalecer. E dentro dessa nossa transformação digital, nós também fomos criando coragem, começamos a inscrever as Sem Fronteiras em programas, projetos, e passamos, né? No ano passado, nós passamos em 2 grants da Meta, com a nossa CEO, Lilian Graham, fazendo uma websérie chamada Olhares Sem Fronteiras, uma websérie voltada a enaltecer a cultura feminina, as nacionalidades diferentes. Então, foram 6 mulheres de nacionalidades e descendências diferentes
que a Aline entrevistou, conversou, está muito legal, vocês podem estar acessando no YouTube, ela está completa já a websérie. Também passamos, daí isso como organização, no Rent, da Meta, o CFJ, que foi com o Imóvel Marketing, uma websérie para enaltecer o mercado imobiliário da Tríplice Fronteira. Essa já com uma visão mais voltada a negócios, que até foi a nossa mentora Camila Leães que nos instruiu, e a gente conseguiu um patrocinador, que foi a construtora Pulcinelli, aqui do nosso amigo Paulo Pulcinelli. Ele acreditou no projeto e patrocinou junto com a Meta, e foi maravilhoso. Foi uma websérie também de 3 episódios, que deu uma repercussão, uma audiência muito interessante para nós, e o desafio nosso esse ano é repetir, né? É ter a segunda temporada, tanto do Olhares Sem Fronteiras, quanto do Imóvel Marketing. E além disso, né, dos veículos que nós atuamos, nós temos as nossas mídias sociais, que são suporte hoje do Grupo Sem Fronteiras. Temos o nosso Instagram, com diversos reels diferentes, vídeos. A Lilian, ela sempre está descobrindo a Tríplice Fronteira, eu mesmo descubro muito com ela. Então, você consegue, através do nosso Instagram, ver lugares muito diferentes. Então, tem o Mercado Municipal de Cidade Leste, você tem ali em Porto Iguaçu a Sete Bocas, que foi recém-inaugurada. Então, tem muita coisa muito interessante que a gente está produzindo também hoje para nossas mídias sociais. Além disso, nosso canal no YouTube também tem uma produção própria para ele, com entrevistas, a Tainara sempre entrevistando os nossos convidados, a Luísa também entrevistando. E o que eu vejo, né, que esse aqui é o nosso diferencial, é uma equipe muito empreendedora, é uma equipe que veste a camisa, acredita no propósito e sempre está buscando soluções. Porque problemas, né, nesse mundo empreendedor temos muito na mídia local. Nossa, é incrível, né? Espirrou lá na Califórnia, a gente sente aqui. Na China deu alguma coisa, a gente já sente o humor aqui também. E mais recente, né, uma nova criação do Grupo Sem Fronteiras, que vem para fortalecer ainda mais o que a gente tem feito, é o nosso instituto sem fins lucrativos, chamado Instituto Sem Fronteiras. Foi criado no ano passado, mas já era um sonho do Carlos há muitos anos, porém no ano passado a gente estava preparado para essa criação e até tínhamos um projeto, tínhamos um porquê, até vocês na foto aí conseguem visualizar. Esse é o nosso orgulho, né? A gente lançou o primeiro livro sobre a Tríplice Fronteira da história, um livro de história. Isso é muito importante porque a nossa comunidade, a nossa sociedade é uma sociedade muito jovem. A cidade mais antiga, Hernandárias, tem 124 anos. Mas cresceu mesmo, a nossa comunidade foi a partir da construção de Itaipu, de 1970. Então, imagina, é muito jovem. Então, até então, você não tinha nenhum livro que integrasse essa história conjunta do Brasil, do Paraguai, da Argentina. Como isso se formou? Como isso começou? E a gente, junto com o nosso parceiro, o professor Micael, já parceiro da Sem Fronteira há mais de uma década, que é nossa fonte, é entrevistado, nos ajuda aqui. Ele escreveu esse livro, um fruto de 30 anos de pesquisa, nós fizemos a edição, e foi tudo uma coisa assim, uma construção coletiva, que de resultado teve um livro de formato trilingüe, um livro em português, um livro em espanhol e inglês, tudo lançado no mesmo momento. E ali nessa capa vocês conseguem visualizar muito bem o que é a Tríplice Fronteira. Quem desenhou essa capa foi o professor Marcelino, junto com a designer Fernanda Fioravanti. Então, essa capa você consegue ver, no lado vermelho, o Paraguai, a região metropolitana de Cidade Leste, que compõe com Iguaçu, Hernandárias, Franco. É a segunda cidade com mais população do Paraguai e mais importante do Paraguai, e é uma capital do estado, o estado do Alto Paraná. É uma cidade assim que é surpreendente. Você vai para lá, os brasileiros, de modo geral, até os iguaçuenses, vamos falar, eles olham para o Paraguai e só lembram do microcentro, que é aquela, vamos para os meus amigos de São Paulo terem uma noção para se localizar, parece uma 25 de março. Então, essa é o microcentro de Cidade Leste, mas isso é só um microcentro, como o nome diz. Cidade Leste, além disso, é muito linda, arborizada, praças maravilhosas. Recentemente foi criado um anfiteatro público. O principal anfiteatro hoje da Tríplice Fronteira está localizado no Paraguai, o anfiteatro Agostinho Pio Barrios. Eu tive a oportunidade de conhecer, maravilhoso.
O Lago da República também é um espaço muito legal em que os estênios eles vão para andar, fazer caminhada, levar os filhos para passear, e isso é um pouco o que falta aqui em Foz do Iguaçu, mas em Estado do Leste tem. E do outro lado ali do mapa, vocês veem o lado amarelo, Brasil, né, Foz do Iguaçu, na parte azul, Porto Iguaçu, na Argentina, e o verde, a Mata Atlântica, que nos une. A gente tem muita coisa que nos une. A gente tem as Cataratas do Iguaçu, que é brasileira e argentina, a gente tem a Ponte da Amizade, Paraguai brasileira, a gente tem Itaipu, Paraguai brasileira, tem a fraternidade argentina e brasileira, então a gente tem muitas coisas em comuns na nossa tríplice fronteira. Ali também as outras imagens vocês conseguem ver a playlist do Olhares Sem Fronteiras, a Evelyn Tolotti, a personagem da primeira episódio da série, uma francesa paraguaia que hoje mora em Foz do Iguaçu, então vejam bem, né, como que é curioso, mora em Foz do Iguaçu e tem sua empresa no Paraguai, no Estado do Leste. Então essas dinâmicas acontecem muito na nossa tríplice fronteira. Aqui também vocês conseguem visualizar um pouco nossa redação, a redação Alberto Santos Dumont. Nós homenageamos nosso inventor e aviador, colocamos o nome dele na nossa redação, até pelo trabalho significativo que ele teve em deixar as Cataratas do Iguaçu um bem estadual, um bem da humanidade. Antes ela estava na mão de um particular. E vocês conseguem ver na redação que é um espaço totalmente horizontal, é um espaço para que a troca de informação, de conhecimento passe livremente. Nem o nosso fundador Carlos, nem a nossa CEO Lilian possui uma sala, todo mundo está no mesmo ambiente. O que nós temos só de divisão é esse aquário que estou, que é uma sala de reuniões que qualquer um pode estar utilizando. Também somos cada vez mais navegados por dados, então temos 3 TVs ligadas em horário de expediente, enquanto a redação está funcionando, as TVs também estão ligadas. Uma TV possui dados do Analytics, então, no tempo real, a gente vê como está o comportamento dos nossos usuários. Outra TV está ligada ou no Globo News ou no CNN Brasil para ver a notícia nacional que está acontecendo, ficar ligado nisso. E em outra TV está notícias locais, já TVs locais. E, então, isso deixa todo mundo no mesmo patamar para ter esse acesso à informação. E aqui, né, nessa parte, está um pouquinho das nossas conquistas dos últimos anos que eu comentei. Vocês podem ver que a maior parte das datas, eu acho que na verdade 100% aqui, é pós-pandemia. Na verdade, só tem um destaque que é durante a pandemia, que foi um destaque mundial que a gente recebeu pelo jornalismo local de solução do presidente da One Infra, no momento que as pontes estavam fechadas. Até porque ele também, na realidade dele, passou por algo semelhante. Ele era do país da Malásia e tinha outro país que fazia divisão junto com uma ponte, e eles também se viram do dia para a noite separados. Então, a gente teve esse destaque. Passamos por diversas, então, acelerações, premiações, e mais recentemente estamos fazendo esse curso global de editores de mídia, que é o Elevate 2003 da ICFJ Babson College, que está sendo também muito proveitoso. Já chegando, né, nos finalmente da nossa apresentação, a gente é um pouco direto demais, a gente não gosta de ficar enrolando muito, né? Então, nessa parte dos nossos desafios, né, o que a gente tem hoje como Sem Fronteira? Até vou deixar o Carlos também ele falar um pouco assim do que ele vê de desafios hoje para o Grupo Sem Fronteiras nesses momentos. Mas é um mercado que muda muito, muito rápido, a gente está no mercado da comunicação, além de ter diversos players que apareceram no mercado, players novos, a gente também tem a questão das fake news, das notícias falsas, que também estão no meio dessa questão, então a gente tem que estar muito ligado e sempre estar com muita transparência com o nosso leitor, para que mantenha essa confiança do Veículo Sem Fronteiras. Também o desafio é essa transição para o digital, foram 16 anos imersos no mundo da editora, da revista impressa, então estamos nesse momento aí de entender mais e melhor o que a gente tem feito no digital. Estamos aprendendo bastante, mas também a gente vê que tem muita coisa para evoluir. E como a gente tem enfrentado isso? A gente busca constantemente conhecimento. Então, dificilmente vocês vão ouvir falar da gente que a gente não está fazendo um curso, que a gente não está buscando algum conteúdo diferente, alguma coisa nova. Então, a gente sempre está constantemente se inscrevendo e buscando conhecimento.
Também a gente move muito rápido, não temos problemas em falhar. Quando a gente tem um produto que a gente coloca no ar e a gente vê que não deu muito certo, não teve muita aceitação, ou às vezes é muita energia para pouco resultado, a gente não tem problema em acabar com aquele produto e continuar a fazer o que a gente está fazendo bem. Até um case recente, se vocês tivessem visto a nossa apresentação no curso da Abrasio de Jornalismo Independente, vocês iam ver lá que a gente tinha um clube de vantagens, o Sem Fronteiras Clube. Mas é um projeto que durou 4 meses. A gente tentou bem, fizemos um esforço danado, mas a gente colocava a energia e o resultado não condizia com essa energia colocada. Então, eu acho que isso também é um ponto forte do Grupo Sem Fronteiras, saber desistir de projetos que não estão dando certo. E, ao mesmo tempo, né, junto com isso, chegando já na conclusão, nós temos muito forte, como a Regina comentou, ela falou, acho que uma coisa bem interessante, né, que a gente acorda de manhã, temos um plano, mas a gente pensa, o que dá para a gente fazer diferente? E é muito disso, sim, porque você está no mercado da comunicação, da mídia independente, se você cair na mesmice, se você não se atualizar, se você não está constantemente buscando por inovação, você está fora do jogo em pouco tempo. Então, diferente de outros mercados, que às vezes você nem consegue ver que você está fora do jogo, quando você vê se já foi, aqui não, aqui é muito rápido. Em 3 meses, se a gente descuidar, se a nossa equipe não cuidar dos dados, não cuidar do nosso leitor, da audiência, toda uma construção de anos, ela é jogada para baixo. Então, assim, é muito dinâmico, mas é o que a gente gosta, ama fazer. Pelo menos não tem rotina, dificilmente vocês vão nos ver fazendo a mesma coisa, porque não é um mercado sem rotina, meus colegas sabem muito bem disso, mercado muito dinâmico, mas tem que estar apaixonado, tem que gostar e é o que a gente é. A gente é apaixonado pela nossa tríplice fronteira, eu nasci aqui, sou iguaçuense, meus pais se encontraram e ficaram aqui, então o que a gente busca, né, com o Jornalismo de Soluções é criar pontos entre a comunidade, fortalecer nossa tríplice fronteira, ver a comunidade, os empresários evoluírem, é muito gostoso ver a comunidade evoluindo, ver novas atrações chegando, ver problemas sendo resolvidos. Também quando a gente faz jornalismo assim mais crítico, é muito interessante também ver quando é solucionado, quando a gente não tem que ficar repetindo, como a gente tem repetido, batendo em alguns anos na tecla da questão ambiental, que infelizmente tem muitos rios no centro da cidade poluídos e nada estão sendo feito. Então, todo ano a gente tem que ficar repetindo, então isso é chato. O que a gente gosta mesmo é quando tem solução, né? Quando de fato a gente consegue fazer essa transformação. Mas queria agradecer, então, a Regina, a todo mundo que esteve aqui, o Demetrios, a Aline, a Ivan, Valéria, a Rose, o Marcos, o Rômulo, a Márcia, a Luísa, a Tainara, o Thiago, dizer que estamos à disposição, né, tanto para agora, mas também se vocês quiserem entrar em contato com a gente depois para trocar uma ideia, está aí nos nossos e-mails também, vocês podem estar nos encontrando no LinkedIn. Então, Regina, passo a bola para você. Muito obrigado aí pelo espaço. Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento. Aí. Eu vi aqui no bate-papo que... Ah, tá, legal. Tivemos algumas perguntas. Deixa eu responder aqui. Então, a Márcia perguntou... Está tirando o mudo. Ah, tá, legal. O editor, em relação... Eu vou ler em voz alta para vocês também conseguirem ouvir. Denis, geralmente os editores têm uma dificuldade grande em relação ao tempo para participar e acompanhar cursos, workshops, webinars. Como vocês se organizam para isso no Sem Fronteiras? Qual dica vocês dariam para os publishers? Então, para responder essa primeira pergunta, assim, de fato, é muito complexo e complicado. Cada vez mais a gente tem escolhido quais workshops fazer, quais webinars assistir. A gente não consegue assistir e estar em todos. A gente gostaria, isso é o ideal, na verdade, conhecimento nunca é demais. Na pandemia, eu lembro assim que era uma imersão, então, não que tinha tempo, mas a gente trabalhava lá 24 horas mesmo. Então, sobrava um tempo, estava fazendo um curso até pela necessidade. Então, tudo que tinha, assim, do jornalismo local, a gente, como uma esponja, estava absorvendo. Mas isso é muito também vai do comprometimento da pessoa.
Aqui, por exemplo, nossa equipe, a todo momento a gente está incentivando para que façam um curso, para que se atualizem, mas se você for deixar só para o horário do expediente, de fato, você tem um limite. Então, eu acabo usando o meu próprio horário de lazer para poder estar me atualizando. Porém, falando assim, workshops, webinários em horário de expediente, aí a gente tenta mesmo se programar. No nosso caso, como estamos na linha de frente, então, se acontece uma reunião de emergência, alguma visita que a gente precisa fazer, então a gente acaba não conseguindo participar. Então, vai de dia para dia, mas o ideal é que estejam em todos, porque é fundamental e conhecimento nunca é demais. O que eu daria de dica é isso. Se você puder participar, participe de tudo que você conseguir, sem deixar o seu trabalho de lado, é claro. Porém, se no horário de expediente você não tem tempo, seleciona aquilo que é importante. Tem gravações maravilhosas que eu mesmo, quando não consigo assistir um Café com a Nery, eu pego, assisto a gravação. Então, você consegue assistir em outros horários. Claro que a gente tem que ter também um tempo de lazer, mas a gente sabe que tem momentos e momentos. Tem momentos que a gente precisa acelerar um pouco os estudos, tem um momento que a gente pode dar uma tranquilizada maior. De equipe hoje, Márcio, nós temos na equipe são 12 pessoas. 12 pessoas diretas, além hoje dos terceirizados, que são muitos também. Eu não tenho número, mas se você for pensar na distribuição, em jornalistas terceirizados, se você for pensar em fotógrafos que a gente contrata para eventos, videomakers, dá pelo menos, assim, por mês, 30 pessoas que a gente convive mensalmente. Mas hoje na redação, respondendo especificamente, são 12. Outra dúvida. As oportunidades que a Nery e as demais associações de empresas oferecem, como vocês compartilham com isso a equipe? Todos têm acesso a esses cursos ou somente a direção do grupo? Todos têm acesso e têm oportunidade. Todos recebem a newsletter, todos, a gente compartilha todos os cursos com eles, mas a gente sempre gosta de dar uma liberdade também para eles falarem para a gente, olha, eu gostaria de fazer esse curso, eu acho legal fazer, eu acho importante para a organização esse curso. Então, quando isso acontece, nossa, aí o gestor fica muito feliz, né? Quando vem do colaborador o querer fazer um curso. Então, até a gente arruma horário para isso. Mas tem muitas vezes que a gente, igual no curso da Brage 2019, se a gente não tivesse feito em horário de expediente, essa é uma dica que eu dou para gestores, não ia acontecer. Porque as pessoas também têm os seus compromissos, têm suas prioridades, a gente entende tudo mais. Mas como era tão importante para a organização fazer aquele curso do jornalismo local sustentável, então a gente colocou em horário de expediente. Porém, eu não lembro de outro momento que a gente conseguiu fazer isso de novo. A gente conseguiu em alguns momentos, mas não de forma constante. Porque também vem o trabalho, é muita coisa. A gente não tem só o portal de notícias, tem a revista impressa. Então, a semana do fechamento vira um caos. O tempo ficou um pouco escasso também. Vamos aí continuando. Aline, quantos por cento de renda de vocês é direto de um anúncio do impresso? Essa eu vou deixar para o Carlos falar um pouco, porque ele tem mais domínio da parte do financeiro. Até você falar, Carlos, né, como que era pré-pandemia, essa porcentagem, como foi depois e como está sendo atualmente? Bem, até a pandemia era 100%, vinha do impresso. E pós-pandemia também, com essa crise, com tudo, acho que como todos sofreram, a gente também aqui na fronteira sofreu bastante. Hoje, assim, em termos de números, são 70% ainda vem do impresso e 30% é da parte hoje do portal digital. E a parte de eventos, né? Quando falo impressa, é eventos. Então, seria 60% mais ou menos do impresso, 10% hoje na área de eventos e 30% vem na mídia digital. Porque nós estamos muito felizes, porque nós, até a pandemia não tínhamos zero, a gente se matava para criar coisa, isso, aquilo, e no final não se consumia, né? Todo esse esforço em números, nada. Hoje não, ele está começando a ter um certo equilíbrio. Isso mesmo. E a marca, só para corrigir, são 30 flutuantes. Não, sim, 11 fixos e mais 20 flutuantes mesmo. Total 30. Alguém tem mais alguma pergunta? Além da NER, nós participamos sempre, e antes da NER, vou ler a pergunta da Márcia. A Márcia perguntou o seguinte: além da NER
vocês participam de outras associações de jornalismo? E por que acham tão importante isso? Então, sim, e antes da NER também. Então, antes da NER, a gente já participava, que era da ADJORE, Associação de Jornais e Revistas do Paraná. Acho que até minha colega Aline aqui, que é da nossa cidade vizinha, Cascavel, talvez possa conhecer. Uma associação antiga, mais voltada a jornais mesmo, mas a gente tentava fazer uma soma ali na revista. Eu lembro que chegou um momento que a gente era a única revista, daí tinha um monte de jornais, mas o que nos unia é que eram os locais. Então, assim, para nós, no momento da ADJORE foi muito importante, porque a gente conseguia conversar com outros gestores, entender as dores dele, ver que muitas coisas a gente tinha dores em comuns, que a gente acha que o problema é só nosso, que a gente vai fazer, a culpa é só nossa. Não, mas daí você vê um outro colega passando por uma questão parecida, você vê que tá todo mundo no mesmo barco. E aí, né, quando a gente entra na NER, a gente entra primeiro como sócio convidado. Foi em 2010 a gente foi a gente começou a participar dos eventos, fóruns da NER. A gente participava, mas não era associado. Até porque a NER, ela era continua sendo, né, uma instituição muito fechada. Não é fácil você entrar. Então, naquele momento, a gente não tinha recursos para entrar na NER. Aí chegou em 2017, 18, se eu não me falha a memória, estava na presidência do Fábio Petrossi Galo e a diretora era a Maria Célia. E aí, no Galo, ele quis abrir a NER para mídias, para revistas locais naquele momento. E aí ele fez um braço de sócio convidado. E nós já acompanhamos a NER há muitos anos, anos e anos. Então, quando que recebeu aquela newsletter, que a NER estava abrindo para mídias locais, na hora a gente se inscreveu, ficamos muito felizes quando fomos aceitos. Então, começamos como sócio convidado, depois viramos associados, isso da NER, e aí foram de outras associações. Daí, depois, a gente começou a participar também da JOR mais recente, que é a Associação Criada Mais Jovem de Jornalismo Digital. E mais recente ainda, a gente nem foi nomeado, mas nós vamos ir para Curitiba no final desse mês, nós vamos estar entrando na ADI Paraná, que é uma associação que ela nasceu, na verdade, como uma associação de jornais diários, aqui no nosso estado do Paraná, uma associação bem forte estadualmente, e mais recentemente ela se abriu para portal de notícias. Então, a gente também está entrando. Aí vamos falar o porquê que a gente participa de tantas associações. Não é só para pagar mensalidade. Pelo contrário, a gente participa porque a gente vê muito valor nisso. Foi por causa da NER que a gente conseguiu abrir o mundo para nós, né? Antes a gente tinha uma visão muito local. Então, com a NER, a gente recebendo esse conteúdo, vendo o que os outros editores estavam fazendo, aí com essa aproximação da NER com a Google, com a Meta, começou a surgir muitas iniciativas, muitos grants, muitas doações, muitos projetos. Então, se já era bom antes disso, depois ficou melhor. Então, assim, foi muito importante, né? E a troca de conhecimento. Se eu não tivesse na NER, eu não teria conhecido a Aline, não teria conhecido a Regina, o Demétrios, muitos editores e publishers que eu admiro e admirava há tempos, era fã. O próprio esses tempos nós tivemos, né, Regina, com o Maurício de Souza, uma reunião. Fiquei tão feliz, né, tão orgulhoso com a fotinha ali com o Maurício de Souza. Então, assim, você tem essa oportunidade de troca de conhecimento, né, com grandes publishers. Isso é maravilhoso, porque aí você ganha muito tempo. Às vezes você tem uma ideia que você acha genial, né? Você fala, nossa, é a melhor ideia do mundo. Aí você vai falar com um colega, o cara fala, legal, né? Mas eu já fiz isso e não deu certo, ou deu certo. E aí você vai prototipando, vai se ajudando. Então, isso é muito, muito gostoso. Com a JOR agora, como eles estão mais, assim, digamos, mídia independente, então são empresas bem menores, muito menores, às vezes só tem um jornalista, às vezes tem 3, às vezes tem 4, então são realidades que talvez em algum momento possam fazer mais sentido para Sem Fronteiras. Por exemplo, a NER tem a Editora Globo, tem a Editora Caras, tem, né, o Maurício de Souza, então a gente é peixinho pequeno, né? A gente gosta muito, é muito gostoso fazer parte, mas nem todos os insights a gente consegue, na prática, colocar. Da JOR é um pouco diferente, porque são mídias menores, então a gente também consegue ver um outro lado. E aí vamos falar da ADI Paraná. A ADI Paraná, ela é de mídias do nosso estado do Paraná, jornais já, tem quase jornais centenários, e é muito importante para a gente conseguir
também unificar o nosso estado, porque senão eu estou aqui em Foz do Iguaçu, Curitiba está na outra ponta, pelo menos quase 700 quilômetros Foz-Curitiba. De carro não vão, de carro governo do estado, vão duplicar, nunca duplicam, é um caos, é perigoso, não dá para ir de carro, é muito perigoso. E o avião está caro você ir para Curitiba. Então, se você não tem os meios de comunicação integrando isso, fica muito longe. O cidadão de Foz do Iguaçu, ele se vê muito mais como um cidadão da Tríplice Fronteira, e eu acho também por causa das Sem Fronteiras isso, do que um cidadão do Paraná. Mas não que eu ache ruim isso, né? Não que eu ache, mas eu acho que ele deveria achar paranaense e cidadão da Tríplice Fronteira. Então, é por isso que a gente faz parte de associações, troca de conhecimento, e por que não futuras sociedades, futuras parcerias, por aí que a gente vai vendo também. Eu acredito que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão... Não, eu só vou dar uma sugestão dele, se você me permitir. Eu acho que você, já que está aí nessa área de eventos, você tem que reunir a gente agora, né, Regina, Demetrios, todo mundo, e levar aí para conhecer a Argentina, que eu já conheço, a feirinha e tudo mais. Leve esse pessoal aí, que eu tenho certeza que eles vão adorar conhecer o espaço de vocês, que a gente também já conheceu. Mas eu acho que vale muito a viagem, muito a visita aí a Foz do Iguaçu. Acho muito justo, Aline. Tomar uns bons vinhos na Argentina, gente, vinho barato por 30 pila. Aline, ele me prometeu ir no hotel que fica lá do outro lado dos árabes, não é? O Meridão também temos que... Esse eu não conheço. Mas, Aline, esse é até um sonho antigo nosso de desenvolver um evento aqui de jornalismo, de comunicação, até assim, junto com a NERA, a gente sempre já vem trocando figurinhas, e eu vejo que é super importante, né? Até estava lá no Newscast, que é um evento, para comentar, esse evento foi um dos eventos mais interessantes que eu fui, foi em Itu, São Paulo, um evento para convidados do Google e da própria Newscast. E aí, nesse evento, é uma desconferência, são 3 dias inteiros de imersão para discutir o futuro do jornalismo. Então, ali você tem pessoas interessantíssimas, de novo, ídolos de infância, de carreira, e que você troca informação de igual para igual. Então, a desconferência, o que é? Você chega no primeiro dia do evento, não tem pauta, as pessoas conversam ali sobre o que vai ser falado, eles compilam isso e aí começam as sessões. É muito intenso. Então, ali, o que me veio, assim, ali nisso que você está falando? Ali, conversando com nossos amigos, né, do Brasil e nossos amigos da América Latina, o que eu sinto? Como filho de paraguaia e de pai brasileiro, né? Então tem essa América latinidade, digamos assim, muito forte no meu sangue. E o brasileiro, a gente sabe que nossos amigos de São Paulo e Rio vêm muito mais à Europa, Estados Unidos, do que a América do Sul. Eles olham muito mais para lá, para tudo, para cultura, para viagem, para qualquer coisa. E a América Latina não, eles têm um carinho muito grande com o Brasil. O Paraguai mesmo, ele consome diariamente mídia brasileira, Globo, SBT, Pega Bem. Eu lembro meus avós, né, já falecidos do Paraguai. Nossa, final do ano era Roberto Carlos para minha avó, era aquela Chitãozinho e Chororó, era isso que ela gostava. Então, pro hispânico é muito mais natural ele se sentir assim parte da América do Sul junto com o Brasil do que o Brasil com a parte hispânica pela questão da língua. Então, o que eu penso assim, que até dessa ideia de Sem Fronteiras tem que ser algum evento, e isso ainda estou trabalhando na mente, algum evento que consiga unir isso, essa América hispânica com a América portuguesa, e a NERA é fundamental para isso, né, para a gente conseguir fazer esse trabalho, porque eu vejo que seria um evento essencial, né, e aqui a Tríplice Fronteira seria a porta de entrada, porque vocês, vejam bem, tem 3 aeroportos internacionais aqui, então o pessoal pode chegar por Buenos Aires, pode chegar por Assunção, pode chegar por Rio, para chegar na Tríplice Fronteira. Se você pegar no mapa, depois olha o mapa da América do Sul, muito interessante. Na questão geopolítica, a Tríplice Fronteira está a melhor localização possível, está no centro. Ela está muito próxima das capitais Lima, Buenos Aires, Assunção, Montevidéu, eu falei Lima, lá para o Santiago do Chile, está tudo próximo, está tudo próximo. Então, certeza, Aline, vamos tentar tirar isso do papel. É um sonho antigo, um sonho coletivo, vamos fazer acontecer. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. No dia 30 de agosto, a NERA está marcando, vocês vão receber o convite,
para a gente fazer a nossa depois da pandemia, a nossa reunião presencial lá nos estúdios do Maurício de Souza. Eu já fechei isso com o Rodrigo Paiva, então, os associados da ANER, né? Quem é associado, a gente vai entrar em contato depois, a gente vai fazer essa visita aos estúdios. Eu acho que vai ser muito legal, o Maurício vai estar lá com a gente e vai nos receber, vai conversar, eu acho que vai ser bem interessante. Eu já estou falando para a Aline e para o Denis, né? A nossa tríplice fronteira, a primeira vai ser aqui em São Paulo. Boa, gostei. Melhor lugar impossível, na Casa da Criatividade. Justamente, aí vocês vão poder conhecer os estúdios, depois a gente vai ter a Márcia, sim senhora, dona Márcia. Vamos poder tietar o Maurício também? Hã? Vamos poder tietar o Maurício? Vai, claro, vai poder tietar o Maurício. Não vai fazer a gente passar vergonha deles, pelo amor de Deus. Não, eu só vou levar. Tem de costume. Eu só vou de cebolinha ali, camiseta, tudo, autógrafo. Nossa, até que se parece com Cebolinha, né? Plano infalível. Conte comigo, Denis, conte comigo que eu vou também de personagem. O Demetrio já é o Cascão, né, Demetrio? Opa, sem problemas, vou com uma camisetinha meio rasgadinha, tô de boa lá. Só falta a Mônica, eu acho que a Márcia Miranda que é a Mônica. Eu acho que a Mônica é você, viu, Regina? Nossa, eu não, tô fora. Qualquer coisa a gente leva uma poelhada tua aí, ó. Tá certo. Então, o Carlos vai falar alguma coisa, Denis? Acho que ele só vai agradecer, né, Carlos? Não, apenas agradecer a oportunidade, né? Eu penso que é o momento mais difícil aí nós passamos, né? Agora, e creio que tudo é uma questão agora da reinvenção, né? Se fortalecer com uma associação, né? Estar aberto para ver o que os outros estão fazendo, pegar essas expertises, né? E agradecer principalmente, Regina, a vocês, aí, a ANER, pela oportunidade dada a Sem Fronteiras. Antigamente isso era um sonho, que hoje se torna realidade. Poder falar para tanta gente é importante. Assim, eu quero agradecer demais a vocês, enfim, assim, eu acho legal isso que a gente se sente em casa, né, conversando e trocando ideias, e eu acho muito importante a gente conhecer a experiência de cada um, que sempre as experiências são inspiradoras, né? E o Brasil é muito grande, e eu acho que é muito importante que a gente tenha essas experiências, porque não é só no eixo Rio-São Paulo que as coisas acontecem, pelo contrário, elas acontecem no Brasil e tem que continuar acontecendo. Eu acho que a gente precisa, inclusive, começar a povoar esse deserto de notícias que existe no Brasil, que é muito grande, né? Então, o meu agradecimento a todos, principalmente ao Denis e ao Carlos, né? Foi um prazer. Viu, Lilian? Está aí ouvindo? Enfim. Trabalhando. Larga o celular. Enfim, para nós é um prazer, de fato, né? Ter a Sem Fronteiras aqui e contando a experiência e contando toda essa trajetória que eu tenho certeza que cada vez mais vai ser vitoriosa. Quem sabe logo a gente vai ter um canal de TV, né, Denis? Por que não? Por que não? Por que não? Ó, já estou jogando a sementinha. Que tal um canal de TV, Denis? Olha que eu sei que a dona Lívia vai gostar. Hein? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Então, assim, muito obrigado. Muito obrigada a todos e a gente se vê a semana que vem, tá bom? Um grande beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.